Eu estive nos Estados Unidos algumas vezes a trabalho. Em 2007, fui eu e o professor Helder, uma missão, visitando várias instituições governamentais, estivemos no FERC, Federal Energy Regulatory Commission, e assistimos uma audiência pública onde o FERC estava apresentando o plano do governo americano para preparar os Estados Unidos para se tornar o maior importador mundial de GNL. Isso em 2007. A expectativa que os Estados Unidos iam ultrapassar o Japão, o maior consumidor mundial de GNL. Então, a expectativa é que seria um grande importador. Em 2011, tive uma outra visita a trabalho para um seminário e me convidaram para inaugurar, participar da festa de inauguração da maior regasificadora de GNL das Américas. Chama-se Golden Lake, ali perto de Louisiana, no estado da Louisiana. Foi inaugurado em 2011. Essa regasificadora não importou GNL praticamente. Porque quando ela foi inaugurada, o preço da GNL nos Estados Unidos estava valendo praticamente nada, de gás, algo em torno de $2. Chegou a ser $1,80. Então investiram bilhões de dólares. Ela foi inaugurada, brand new. Os navios chegavam, descarregavam, entrava outro navio, recarregava o GNL e mandava para a Europa. Então, a velocidade da revolução energética americana surpreendeu os americanos, senão não teriam colocado bilhões de dólares numa planta de regasificação que não teria utilidade no mercado americano. Um número que me assustou também, tem um lugar no Texas que se chama Eagle Ford, fica no extremo sul do Texas, uma pequena região do Texas, perfuraram cerca de 1.200 poços. E em 2010, praticamente não se produzia nada nessa região. Hoje produzem 700 mil barris. Então, isso é para dizer o seguinte, se isso não é uma revolução, eu não sei o que é. Existe uma revolução acontecendo, nós não sabemos a extensão dessa revolução, e toda revolução tem um impacto muito importante, eu só queria trazer essa confirmação, pelo menos do meu testemunho, de que algo muito impressionante está acontecendo. Mas eu não quero tomar mais tempo, vou passar aqui a palavra para os meus colegas, queria agradecer muito por eles terem aceitado participar como debatedores desse evento, e por não ter nenhum critério melhor, vou pegar a ordem alfabética como critério de escolha de quem vai falar primeiro. Eu convido o professor Hernando Teixeira para fazer os comentários dele. A gente combinou aqui fazer uma intervenção breve de 10 minutos, só para comentar algumas coisas de uma palestra tão interessante e tão ampla quanto a que o professor Isbel fez aqui hoje. Eu acho que, além da riqueza de informações, o professor Isbel existe uma coisa particularmente interessante, que é o aspecto provocador. Ele está tentando juntar algumas coisas e tentar pensar como é que a gente lida com essa novidade, que está aí com a novidade do Brasil se tornar exportador de petróleo, que vai ser uma novidade, e como é que isso, em certo sentido, vai afetar a nossa relação com os Estados Unidos. Então, em algum momento ele está tentando dar uma consistência para isso, e eu acho que, concordem ou não, o interessante é que a gente possa ter uma hipótese sobre a qual poder trabalhar. E eu acho que no Brasil hoje se fala muito pouco ainda sobre essa questão, que eu acho que vai presidir muito o futuro que a gente tem. Eu tinha N coisas, ele tem uma palestra muito ampla. Senhor Guedes, será que isso é reprodutível fora dos Estados Unidos? Tenho algumas dúvidas sobre isso, mas acho que a gente não vai ter tempo para hoje. Do lado brasileiro também tem coisas interessantíssimas do ponto de vista como é que a gente vai conseguir sair, tocar isso para frente, a situação da Petrobras, o problema do conteúdo local, as multas que tem. Eu tenho acompanhado muito isso recentemente, os cálculos nossos levam a dezenas de bilhões de dólares. Nada disso está provisionado, isso tem implicações sobre taxa interna de retorno, tem uma coisa complicadíssima que é nossa, que não tem nada a ver com isso, mas com relação ao tempo. Eu vou me ater, dado o problema do tempo, à questão estritamente geopolítica que ele tenta levantar.
Quando a gente pensa em geopolítica, e aí eu acho que a palestra dele induz a uma determinada questão de que a presença americana, ou a questão geopolítica para os Estados Unidos em relação ao petróleo, está ligada à dependência externa. A verdade é que, quando você olha a história, tem um livro magistral sobre isso, um autor chamado Daniel Yergin, que se chama Cesar Price, é tudo extremamente bem contado. A história da importância do papel da geopolítica na política externa americana, do óleo, não tem nada a ver com a dependência americana. Os Estados Unidos era a Arábia Saudita no mundo até a Segunda Guerra Mundial, e a dependência é uma coisa extremamente recente nesse cenário. Entretanto, ao final da Segunda Guerra Mundial, o petróleo é uma coisa importantíssima nos Estados Unidos. O Roosevelt se junta com o rei Faisal, que era o rei da Arábia Saudita, em 1945, se não me engano, para negociar. E qual era a importância disso? Os Estados Unidos tinham claro que o petróleo era uma arma, e foi uma arma extremamente importante na Segunda Guerra. Que é um desequilíbrio geográfico, e aí a geografia é extremamente importante. Por quê? Porque a demanda está no local concentrada e a oferta está no outro. Certo? E o fato dos Estados Unidos concentrarem a oferta de petróleo tinha dado a ele uma vantagem durante a guerra contra os alemães e os japoneses falavam. Certo? E ao mesmo tempo explica essa estratégia de guerra que tanto os japoneses quanto os alemães fizeram. Certo? O bombardeio de Pearl Harbor foi para evitar que os americanos bombardeassem o acesso japonês ao petróleo da Indonésia, certo? A maluquice, entre aspas, do Hitler chegava e você para garantir petróleo. Mas peraí, a África do Norte para chegar ao Irã, ou seja, petróleo foi extremamente importante. E os Estados Unidos, o governo americano, tinha isso muito claro. Quando a gente olha a história, também há uma dissociação muito clara entre o Estado americano faz a sua empresa. Em 1938, o México nacionaliza e tudo bem. Certo? Em 1968, o Gaddafi vai começar a fazer a nacionalização dos países árabes, o Estado americano não intervém, não vai. Ou seja, é muito mais complexo. Se o Brasil é exportador de petróleo, onde é que ele se encaixa? Que existe ordem, existe. Certo? Não há dúvida do que isso. Certo? Então, a Arábia Saudita tem papel, os Estados Unidos têm papel, a frota no Golfo Pérsico tem papel, tudo tem uma lógica, os estoques estratégicos da AE, tudo aí tem funcionalidade. O surgimento do Brasil, o que isso implica nesse cenário? Alguma coisa do que ele tenta falar do Atlântico Sul, governança. Eu tenho a impressão, e aí compartilhar um pouco isso com vocês, que não muda substancialmente o jogo. É claro que o Brasil se torna um ator, né? Um segundo ator que está aí e vai ser relevante também, mas é o chinês. Ou seja, nós estamos entrando do lado, os chineses estão do outro, nós somos uns bichos enormes territorialmente e temos uma história conflituosa nos Estados Unidos. Existe uma história de diplomacia bilateral. Nós nos aliamos durante a Segunda Guerra Mundial, mas nos anos 50 havia uma enorme expectativa que os americanos fossem ajudar. A gente está fazendo pano baixo. Quem conhece a história do Vargas, a história do Brasil, está aí, tudo escrito, etc. Houve uma enorme frustração quando o Eisenhower veio e os republicanos. Eles também têm seus problemas lá e as suas coisas lá. A Arábia Saudita tem um papel enorme, ela é o provedor de petróleo de última instância, depois que os americanos não têm mais força. Eles têm a capacidade ociosa, eles são os caras que seguram o preço em determinadas situações, pelo menos nos anos 80. Nós vamos cumprir esse papel? Eu acho que nós vamos ser um provedor de petróleo marginal relevante junto com os chineses do outro lado. Isso aí eu vejo com muita clareza. Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer ao OPEP-B, ao OPEP do Atlântico Sul? Tenho minhas dúvidas também, não é na nossa área. Acho que nós vamos fortalecer o poder, não vamos, aí é otimismo demais. Pode ser que a gente fortaleça a nossa capacidade de discussão interna. Como ele falou também, o petróleo é um curse, né? Petróleo, eu já fui a muito país petroleiro, já fui negociar petróleo no Azerbaijão, já vi umas coisas esquisitas por aí. Já fui muito à Venezuela, é uma coisa complicadíssima. Mas, volto a dizer, certo? Os Estados Unidos têm uma política para a América Latina, o Brasil é parte disso. Os Estados Unidos vão mudar, por causa disso, vão mudar a relação deles conosco? Acho que assim é. Que o nosso petróleo molecular vai para eles, claro, o petróleo vai pegar mais perto, normalmente, mas isso muda a situação. Pode ser por bem, pode ser por mal. A história venezuelana, eu não gosto nada. O que eu vi lá, eu não gosto do que os americanos fizeram, não gosto também do que o governo local fez. Então, não é uma história tão bonita assim. Como é que quando combina petróleo com a América Latina, também eu fico um pouco preocupado, tá certo? O último ponto que eu queria fazer é o seguinte: o Brasil. O que o Brasil vai fazer nesse cenário? Essa é uma belíssima pergunta, certo? Não vamos ser Noruega.
nós vamos entrar na OTAN, 4 milhões e meio de pessoas, todas de altíssimo nível de renda, extremamente cultas, são 190 milhões, com problemas seríssimos. Toma uma Noruega de modelo para fazer a lei lá da partilha. Aliás, diferentemente do que ele é, eu acho a lei original da partilha um gol. Vamos ser aliados da OTAN, vamos fazer, toma ali? Acho que não. Acho que não é bem isso. Vamos usar isso como arma de negociação? Não tenho a menor dúvida. O Brasil sempre fez isso. Segunda Guerra, estávamos ali com os alemães, negociando com os americanos, fechando um acordo de fome, vamos ali, fala. A gente sempre tem uma coisa, e o petróleo vai ser parte essencial disso, não tenho a menor dúvida. E isso vai abrir um outro canal com os Estados Unidos, se vai mudar muito. Pensar em Atlântico Sul, eu acho que ele tem razão em alguns pontos, tá certo? Quer dizer, os americanos, não sei, eu até gostaria de ouvir, dizem que vão reeditar ou estão reeditando a Costa Frota, que está aí parada desde a Segunda Guerra Mundial, vão policiar a área. Acho que tem coisas aí que vão acontecer, talvez faça sentido na governança comum, certo? Para algumas coisas como segurança, etc. Agora, governança de recursos naturais, principalmente numa situação dessa, onde o Brasil abre a mão de sua capacidade de barganha, sua capacidade de interação internacional, eu acho que essa é uma decisão extremamente complicada e que, como é que eu posso dizer, e que vai requerer muita negociação de alguma coisa, certo? O interesse pela América Latina como lugar, um espaço de fornecimento de matéria-prima barata para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Federal. Tem algo mais além disso? Como é que vai ser? De qualquer maneira, para encerrar, eu acho que levantar essa questão e a gente começar a pensar quais são os impactos do petróleo no futuro, não apenas como indústria, Petrobras, esse problema todo, mas pensar o que é, do ponto de vista do país, virar um país petroleiro, eu acho que é uma questão extremamente importante. Eu acho que os pontos levantados pelos professores ajudam a gente a, pelo menos, levantar o ponto e começar a minhocar algumas coisas na cabeça. Obrigado. Passo aqui. Geopolítica, ela traz uma dimensão importante de análise, mas ela tem um vício de origem que é muito grave. Ela espacializa os problemas. Você perde de vista dimensões que são extremamente importantes. Por exemplo, talvez a principal tradição de geopolítica a afetar o pensamento estratégico norte-americano seja o Spagner, que era discípulo do Mackinder. E, sem contar por muito tempo a historinha, resumindo muito, o Mackinder olhou para o mapa e disse: existe uma região pivô, uma região central no mundo, que pega mais ou menos Sibéria, Ásia Central e um pedaço da China. Quem controlar essa região controlará o mundo, porque é o maior continente que existe, é a Eurásia. E a partir daí o Spagman vai defender todas as ideias dele de que você tem que conter essa região. Você tem que impedir que alguém domine essa região. O que, para ele, significava conter nas bordas. Entre elas, a Ásia Central. O que, segundo vários analistas, explica a atuação dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque e por aí vai. Qual é o problema? Se você olha o Mackinder, que escreve em 1904, se não me engano, 110 anos, e você olha o Alfred Mahan, que escreveu antes, surgiu uma divisão em geopolítica. O Mahan dizia: poder é poder naval. O Mackinder disse: não, o poder agora vai ser terrestre. Porque, entre outras coisas, o desenvolvimento das ferrovias dava a possibilidade de deslocamento rápido também em terra. Então, agora vai se contrapor ao poder naval, que vai se tornar decadente, o poder terrestre. Se a gente olhar os últimos 2 séculos, Mackinder totalmente errado e Mahan totalmente certo. O poder naval passou dos países ibéricos para a Holanda, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Por quê? Porque o Mackinder não observou um fato crucial. Aquela região pivô, que pega Sibéria, Ásia Central e parte da China, tem, como Mackinder viu, uma população e um conjunto de recursos naturais fantástico. Mas tem uma diversidade cultural, política, de povos, de línguas, brutal.
Unificar aquilo é praticamente impossível. Por isso o poder continuou sendo o poder naval. A tendência da geopolítica é olhar para o espaço e esquecer essa diversidade política e cultural, que é o grande problema. E nesse ponto eu vou pedir licença e eu vou discordar do professor. Quando ele diz, não, nós temos que superar essa ótica dos estados, pensar com outra amplitude, isso é um pouco viés da geopolítica, mas é aí que está o problema. O problema está exatamente na fragmentação política e cultural, que é o que entrava o aproveitamento desses recursos que a gente observa no mapa quando olha globalmente. Vou dar um exemplo, para não parecer que eu estou sendo pessimista, que estou olhando o copo meio vazio, ao invés de olhar o copo meio cheio, que são os recursos que o Atlântico, a bacia do Atlântico traz. Que vai ser um exemplo concreto. Se nós formos avançar na direção de uma governança regional, como o professor propõe, são os dois primeiros problemas que vão aparecer na mesa de negociação com o Brasil. Primeiro problema, como o professor mesmo falou, a exploração desses recursos naturais está avançando no mar. Defesa dessa exploração exige submarino nuclear. Você tem que ter um submarino nuclear, porque ele não é vulnerável e ele é muito mais rápido. A velocidade de um submarino nuclear é mais ou menos o dobro da velocidade de um submarino convencional. Qual é a posição dos Estados Unidos sobre o submarino nuclear que o Brasil está tentando construir? Não apoia. E quando eu digo não apoia, eu posso estar sendo eufemístico. Segunda coisa, se você tem que proteger recursos que você está extraindo do oceano, você ter satélites de comunicação e rastreamento é fundamental. Para lançar esses satélites, você precisa ter foguetes. Qual é a posição dos Estados Unidos sobre os esforços brasileiros para construir foguetes para lançar satélites? Não apoia. E agora eu estou sendo muito eufemístico. O que acontece? Você tem questões que são questões inevitáveis do ponto de vista político e que vão estar envolvidos nesse esquema de governança regional. A pergunta que fica é, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai mudar a sua posição em relação ao Brasil nessas duas questões? Se mudar, é uma inversão de 180 graus. Esse impulso, que eu reconheço como um impulso genuinamente geopolítico, e com isso o professor mostra que ele realmente é um especialista em geopolítica, eu não sei nem o que é um geopolítico, é de vamos transcender os estados. Não, os estados, com a sua história, com seus valores culturais, é que são a questão. E é uma coisa tão interessante, porque provavelmente alguns dos senhores devem estar pensando, não, mas espera aí, o Mackinder tem razão. Agora nós tivemos esse grande acordo energético entre Rússia e China, e ao mesmo tempo a China está dizendo que vai fazer as novas estradas da seda. Vamos com calma. Esse novo acordo da Rússia com a China levou 10 anos para ser assinado. Com as sanções contra a Rússia pela crise da Ucrânia, com a forte intervenção da OTAN na crise da Ucrânia e com uma forte atuação militar norte-americana no sul da China, que é por onde passa o petróleo que chega na China, empurrou um para os braços apaixonados do outro. Se não tivesse feito, talvez levasse mais 10 anos esse acordo. E saiu agora nessas condições porque os russos aceitaram uma redução substancial de preços, por razões óbvias. Ah, mas e a estrada da seda, que os chineses estão querendo construir e que vai sair da China e chegar na Holanda? Vai ter que passar por países como Síria, norte da Síria, exatamente onde está tendo a guerra civil agora,
Iraque, norte do Iraque, exatamente onde tem o Estado Islâmico, Ira, a chance disso realmente sair é remota. Então, o que acontece? Se a gente perde essa dimensão, nós ficamos empolgados com o que a geografia nos mostra, mas deixamos de ver o que é exatamente o cerne da questão. Então, eu tenho a dizer, para concluir, gostei imensamente da apresentação. Eu não chego a odiar completamente a geopolítica. Eu acho que a geopolítica ela tem uma enorme virtude, que é nos permitir ver possibilidades. Um detalhe interessante, século XIX, quando os países europeus ficavam fazendo guerra e repartindo e tornando a repartir as suas áreas, e vocês devem ter visto isso nos mapas, como é que as fronteiras são móveis, a Inglaterra nunca, mesmo depois da derrota de Napoleão, pediu 1 centímetro de território europeu. O que eles queriam eram ilhotas pelo Atlântico e pelo Índico. Por quê? Para servir de base para a sua expansão naval. Porque eles tinham consciência de que o poder era naval. O que o professor está propondo, eu acho uma proposta interessante para a reflexão, é mudar essa visão, pelo menos aqui no Atlântico. Era isso que eu queria dizer. Tinha muito mais para dizer, mas o tempo obriga. It is true that with the movement of naval technology at the turn of the century, right as Mackinder was writing his first piece, he has 3 major pieces that go all the way to 1944 in which he collaborated with Spikeman and re-articulated his land-based focus to make it compatible with a shift away from controlling the heartland, which, by the way, more importantly in Mackinder's concept, rather than going so far east into China, went down as far as the north part of the Persian Gulf. In other words, My Great Crescent is a re-articulation of that greater heartland. The inner crescent of the islands, including Great Britain and the Americas, was in the distorted margins of the map. In other words, that wasn't the part of the map that was of concern for Mackinder, nor was it of concern for Mahan, nor was it of concern for Spikeman. For them, they were fixated on control of Eurasia in a world which was still land-based, but in which we had the beginnings of sea transport and naval. But the transformation along that continuum is simply from the heartland to the rimland, as you justly described. Our containment policy, articulated by Kennan, drew directly on Spikeman's modification of Mackinder. Now, what I'm arguing is that the focus on Eurasia, which is still land-based and doesn't yet acknowledge the real, let us call it, the coherent unification of the planet. So the distortion is not just a metaphor for the distortion of a two-dimensional map. It's a particular distortion with a particular intention, which views the heartland as the eternal strategic pivot. The emphasis on geography in Spikeman was excessive. I have to admit, though, since the Cold War ended, this vision with any geography has vanished. We have taken our view of the world to such abstractions. We're not concerned with the spatial layout. What I'm arguing that we need to turn Mackinder and Spikeman on their head, shift the strategic foci to where they are moving, into the ocean basins. Invert the land-based Eurasian biased map, which I think, like many of us who Keynes argued are slaves to dead scribblers generations ago, I would argue that many of us in the world, and I'm not just pointing to American foreign policy, but to all of those who react to American foreign policy, we remain enslaved to that map. And that's the map which is inherently geopolitical. The whole point of what we're pushing toward is to turn Mackinder Spikeman on his head, much like others have been turned on their heads, and I use that as a metaphor, to reveal the possibilities not for geopolitical rivalry, but precisely for new regional collaboration in the oceans where it will become an imperative
if we don't collaborate over the ocean space beyond the sovereign space where you have your pre-salt, the oceans become a place for scramble dynamics in the future and conflict dynamics. So I'm not quite sure that we were seeing, you know, the same development of arguments, but I would hope that we could see that the analysis that we're working on is really what you're looking for. It is a reclaiming of the relevance of geography after 20 years in which our country has made policy by abstracting ourselves away from the real physical map, right? In which we talk about globalization. And we're the ones who have flown way above all the differences which would require a particular kind of articulation of a global economy. So I argue that we have to go back to the map, and not just back to distorted projections. We have to try to get the projection to be as rounded as possible, to see the seas as real spaces. If you look at any two-dimensional map of the world, any of the projections of the past, the one thing that gets distorted is the idea of the sea. The Atlantic is split, literally, to get the whole view, or the Indian is split, or the Pacific is split. And certainly the continuity of the links between these ocean basins you can't see in a flat map, and certainly in the maps that we've been used to using. So what I would suggest is that we need to look at first the Atlantic, because it's our ocean, but when we begin to follow what's actually happening with global material flows and the real economic linkages and the spaces where there's no jurisdiction, because all of the land has jurisdiction, for better or for worse, managed better or less efficiently, but where we're being driven too slowly. And again, I don't expect this to be obvious or to be compellingly clear at this moment. It won't be unless we use a new projection. It won't be unless we look. I'm not claiming that we need to end we need to move beyond national sovereignty, at least not yet. What I'm claiming is we need to stop using national lenses exclusively, and to get away from a map which is inherently biased towards the land and the view from the west or the North Atlantic inherently fixated on that great heartland. Even the pivot to Asia is really the same game. It's a different critical rimland that we consider essential, right? Those in the Middle East school of thought in our country argue we cannot afford to move away from the Middle East for very similar grounds. And if not for the oil, which is less and less important to us, for all of the legacy issues which have been unleashed as a result of our presence and the way we've handled ourselves from the North Atlantic there. And the idea that the Russians represent such a great threat. Even the energy that they would sell to the Chinese. I mean, how can we have it both ways? We want to be independent of the Russians because they're unreliable, or we can't afford to have them in association with their own region. I would prefer that eventually the analysis that comes out of the evolving projection that we're working on would actually show us the logic of leaving Eurasia to the Eurasians. The Eurasian resources, the Eurasian oil, is already on call for East Asia. Now, we obviously will have to deal with the legacy issues that are there. Israel, Palestine, nuclear proliferation, even Islamic extremism. But one would think that strong and regional powers like China, India, Russia, and the Persian Gulf, if they're being increasingly linked together through energy and other economic concerns, that they will reduce their risk collectively. And that the logic for us from the Northern Atlantic to insist on that as the eternal strategic axis is really impossible to see the fallacy unless we go back to the geographic map. Because as it is now, we have moved away from geography so much in the notion that the world is flat, that technological development has collapsed time and space, and that geography is less and less relevant.
Well, I tend to agree with some of the neocons now who are pointing back to the revenge of geography. Only they're still pointing back to the same map to justify American presence in the Indian Ocean and on the rimland of the Pacific. I believe it's because we're still using an old map, a map which is inherently focused on competition and one which does not reveal the potential for new collaboration or even the imperative for new regional collaborations based on the sea and the maritime rimlands around. So I would invert Spikeman and even Mahan's emphasis on looking from the coast of the rimlands in for containment and see over time the rimlands becoming maritime rimlands and turning their perspective away from continental hinterlands to the sea. I really appreciated you bringing up Mackinder's Spikeman because this is usually I don't get a chance to go into these deeper geopolitical unconscious, let's call it. And this is why I believe the South Atlantic, which I see as a geopolitical antipode to the heartland, has been in our unconscious. In the Northern Atlantic, we have either forgotten the Southern Atlantic, or have undervalued it, or have just been, or taken it for granted, let's say. The one thing that Mr. Teixeira mentioned that I think is important, I think it hooks into your love-hate with geopolitics, this idea of energy being an eternal political good, geopolitical good. You know, beneath the surface of the newspaper reports on the battles was driven by oil. The Japanese did the preemptive attack on Pearl Harbor so that they could paralyze enough of our fleet so they could move down to Southeast Asia to get the oil that they no longer had because we had embargoed our exports to them. So some could argue that we indirectly provoked Pearl Harbor, even if you don't want to talk about who knew what on the days before. So this is true. And it was true with Hitler's strategy. Hitler was a slave to Mackinder via the Berlin Geopolitical School. Now, it's clear to us that in wartime, oil and gas are geopolitical goods. The question is, what are they in peacetime? The logic of globalization, the logic of geoeconomics, the logic of integration sees energy like any other economic good. But we're seen to be incapable of viewing energy as an economic good even in peacetime. The only proposition here with this new map, aside from stimulating what I think is a worthwhile rearticulation of the Atlantic and of the West, as I mentioned earlier, if any of us think that the idea of the West and the rearticulation of its values in the future global community are worth importing into what we will have to use from East Asia, then it's worth thinking about the Atlantic. But if we go beyond this to the geopolitical question, we have to recognize that the material conditions of the global map are very different than they were even in the time of Mahan. The seas are more important now, not just because of naval power, that's true. They're important because they're the next great resource frontier. 5% of global GDP is now generated in the oceans and in the edges of the maritime rimlands. There are billions and trillions of dollars in ecosystem services that are represented if we can monetize those ecological services in the oceans. So I see the oceans as becoming strategic, not just because of the kinds of things that Mahan and Spikeman could foresee, but because of the things they weren't even able to have a chance to see. There's an unknown share of world GDP that's poised to slip off the landscape into the sea. And I think we need to start paying more attention to it. I know that it's difficult to shift focus. I know that Brazil has an ambition to have a southern Atlantic space, a blue Amazon. I think they should pursue that. You want to see better terms for true Atlantic association? And you don't trust the Northern Atlantic enough to do it right now?
If you think the Northern Atlantic is simply using a sleight of hand to extend the old Northern Atlantic south, well then try your own serious Southern Atlantic Association. Because you probably could use that strategically even if I never showed up today with the idea of a Pan-Atlantic Association. O que nós assistimos hoje aqui é uma proposta teórica muito interessante sobre geopolítica. Realmente é uma nova maneira de ver os problemas geopolíticos a partir da energia. Acredito que isso é o início de uma conversa sobre o novo mapa do Atlântico, que a gente tem que continuar esse debate. Agora que o professor deixou todo mundo curioso com essa pergunta na cabeça, nós temos que ter outras oportunidades para discutir o assunto. Então agradeço a presença de todos, até a próxima oportunidade. Obrigado.